isso aí eu gostaria de levantar algumas questões teórico-metodológicas, tá? Que a gente deve perceber no texto de Marx e procurar apreender para análise política e social, tá? Eu vou tomar a liberdade de ler, porque eu elaborei isso aqui, achei tão bom, eu vou ler. Melhor que eu falar, né? E aqui, né, esse método está aqui no 18 Brumário, presente em seu desenvolvimento concreto. Cada etapa é periodizada conforme a presença das classes e dos seus representantes na arena da disputa política, que é pensada não só em termos de presença dos atores em órgãos e instâncias do Estado, mas também levando-se em conta sua ação militar, quer dizer, levantes e mobilizações, e sua ação ideológica, que no caso da época, principalmente intervenção por meio dos jornais. O tempo inteiro Marx remete aos jornais, né? Como é que você tem jornais do Partido da Ordem, jornais da social-democracia e jornais bonapartistas, que fazem que papel? O papel de reverberar as teses políticas dessas forças e tentar conseguir adesão a elas. Certo? Disputa ideológica. Cada conjuntura é definida não por uma mudança formal, lei, eleição ou golpe, mas por uma efetiva alteração na correlação de forças. Então, o que é a situação e correlação de forças? A situação como as classes se enfrentam. Então, se há uma dada situação onde a classe A está na ofensiva e a B na defensiva, então você tem um período. Esse período, essa ofensiva e defensiva se manifesta politicamente, por meio de disputa entre órgãos e instâncias, por meio de fatos políticos marcantes. Mas fundamentalmente, onde é que está o fulcro, a vida dessa dinâmica? Está aqui fora. Está na correlação de forças, está na luta econômica, social, política e ideológica, e não na sucessão de fatos políticos meramente. Então esse método ele é crucial para quem quer desenvolver uma análise de história política marxista e fugir do politicismo liberal. O politicismo liberal faz o quê? Pensa a política pela própria política. Pensa a história política a partir dos fatos meramente políticos. E na verdade, na leitura de Marx, os fatos políticos são na verdade expressões da luta de classes e sua interesse. Não só a luta política, mas a luta social, econômica e ideológica. Então esse método da situação e da correlação de forças está baseado no princípio metodológico da totalidade. As coisas estão ligadas: o econômico, o político, o ideológico, o social. Por isso acusar Marx de economicista, das duas uma. Ou é má fé, desonestidade intelectual, ou não leu, desconhecimento, não estudou, fica reverberando o besterol que é falado em sala de aula. Aliás, bastante falado, né? Aí vem o segundo período, Constituição da República e da Assembleia Nacional Constituinte, que vai de 4 de maio de 48 a 28 de maio de 49, dura um ano. Veja, o primeiro período dura 4 meses, o segundo dura, o primeiro período dura 3 meses, o segundo dura um ano. Aí tem o terceiro período, período da República Constitucional e da Assembleia Legislativa Nacional, que vai de 28 de maio de 49 a 2 de dezembro de 58. Então, quer dizer, essa periodização ela é baseada nisso, não é em qualquer data ou fato marcante, e sim na situação e correlação de força, inclusive no plano militar. Inclusive quando as coisas são decididas no plano militar, vocês sabem, né, que a luta militar é o ápice da luta política. A luta militar resolve a luta política. A luta militar
militar é o último ponto da luta política. Quando a luta política não foi suficiente para resolver a contradição. Então você tem a luta militar, é o último grau. E aí sim, quem tem garrafa vazia para vender, ganha. Quem não tem, vai para cadeia, exílio, prisão, né? Cadeia e prisão é uma coisa. Morte, né? O general Cavanhaque massacrou, né? Tudo bem? Segundo ponto. Metodologicamente, Marx articula as questões econômico-social e política sem determinismos mecânicos e preservando a autonomia de cada esfera, quando afirma que a burguesia abriu mão do seu domínio político direto em favor de seu domínio econômico, quando se joga nos braços de Napoleão. Então veja bem, uma leitura economicista diria o quê? Que o poder econômico determina imediata e automaticamente o poder político. Então, desse ponto de vista, o 18 de maio não seria marxista, se o marxista fosse economicista. Nessa situação, o que está mostrando? Justamente que pode haver uma dissociação. Que uma classe social que detém o poder econômico, numa dada situação de crise, de hegemonia, pode muito bem abrir mão do seu poder político em favor da manutenção do seu poder econômico. Em outras palavras, entregar o poder na mão de um que não seja o seu representante político, mas que vai garantir aquilo que interessa, o seu poder econômico, a ordem. No caso do Bonaparte, isto é notório. Eu, por exemplo, que estudei a ditadura militar, eu acho que no caso da ditadura também isso é notório. Como é que a burguesia abre mão do domínio político direto, do domínio dos seus representantes políticos, os políticos civis, e entrega na mão das Forças Armadas. Porque seus interesses econômicos vão ser satisfeitos, mesmo sob uma ótica militar, né, de hierarquia, disciplina. Então, essa é uma situação, né, esse é um princípio teórico que pode ser usado em outras análises. Quer dizer, se desloca dessa simples análise específica da situação francesa e pode virar método, ser usado em outras situações. Essa questão também aparece quando Marx coloca as divergências entre a burguesia e seus representantes políticos e parlamentares, ou quando destaca a identidade de interesses entre orleanistas e legitimistas, apesar de suas divergências políticas. Então, por exemplo, a relação entre classe e representação política aqui no 18 é um negócio dialético. Primeiro, não necessariamente o representante político da classe precisa ser membro da classe. Você pode ter um sujeito que vem de uma classe, mas representa politicamente outra. Onde que a sua representação política aparece? Na verborragia? Na retórica? Nas declarações de intenção? Não, na prática. Se a sua ação política é condizente com os interesses daquela classe, você é o representante político dela. Se não for, então você está aliado dela. Talvez é porque você passou a representar outra. Mas que essa relação de representação é rompida, é rompida. Então, quer dizer, isso em termos metodológicos quer dizer o seguinte: a política não é uma consequência direta da economia. A política não é um espelho da economia, como se acusa o marxismo de fazer isso. A relação é dialética, porque apesar das suas ligações intrínsecas dentro da totalidade, elas têm lógicas relativamente autônomas. E pode haver, usando uma linguagem mais simplista, né, curto-circuito entre elas, particularmente numa situação de crise.